Oi, boa noite. A gente está iniciando mais uma Pílula Persona nessa noite e a gente vai ter uma convidada especial em comemoração ao dia do psiquiatra. Então a gente vai ter a participação da doutora Viviane, que já trabalha com a gente lá na clínica Instituto Persona. E a gente vai contar também com a presença. Boa noite, Márcia. Boa noite, gente. Todo mundo que está entrando. Paula, que bom te ver aqui. Que maravilha. Cíntia, Ana Kátia. Nossa, muito gente. A Viviane, a Cláudia já estão, Cláudia Pezzini, já estão entrando aqui, solicitaram a presença. Boa noite, meninas. Boa noite. Que bom. Vamos aguardar, vamos receber a doutora Cláudia daqui a pouco, né? Aguardando ela entrar aqui. Deixa eu enviar o convitinho aqui para ela, mas ela deve estar entrando. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo jóia, boa noite. Tudo bem. Esse mês a gente está recheado, né? Vamos compartilhar com todo mundo aí que vai ser bem legal. Pois é, esse é um mês de muita celebração, né? Boa noite, Evandro. Tudo bem com você? Doutora Cláudia entrando aqui na sala. Muitas comemorações, gente. Dia 13 foi dia do psiquiatra. Dia 27 é dia do psicólogo. Oi, Então, boa Cláudia. noite. Oi. Olá, garotas! Olá, tudo bem? Tudo Que bom? Que bom que ter você delícia. conosco hoje, muito bom. Obrigada pelo convite. Pode falar, Ju, não vou te atrapalhar. Não, na verdade a gente te agradece, porque assim, você é uma super parceira de nós três, você é uma super parceira do Instituto Persona. E a gente tem uma alegria muito grande em poder trabalhar junto com você. E sendo esse mês, né, o mês onde se comemora o Dia do Psiquiatra, que foi dia 13 de agosto, e a gente comemora o Dia do Psicólogo, né, no dia 27, então a gente conseguir reunir essa roda, nós quatro em roda aqui, é muito bacana, é muito legal. Então, obrigada pela tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente e para a gente uma felicidade. E aí, o objetivo, né, a nossa intenção, a gente vem trabalhando nas pílulas Persona, é trazer conteúdos de saúde mental, conteúdos de desmistificação um pouco da nossa profissão, né, das nossas profissões. Os saberes e as praxis, psis, elas ainda são recentes na história da ciência, né? Então, quando a gente imaginar que os primeiros psiquiatras, né, que nem assim se denominavam, eles começaram seus estudos, seus trabalhos e depois seus estudos lá pelo final dos anos 1700, alguma coisa assim. E a produção científica mesmo, ela veio acontecer depois de 1900, né? Os registros e o que tem mais fundamento, enfim. Então, assim, Viviane e Cláudia, essa é uma homenagem, na verdade, para vocês duas, e a gente agradece imensamente a todos os participantes dessa live, porque é para homenagear vocês duas, em nome de todos os outros profissionais psiquiatras, né? Então, como a gente não faz uma roda onde caibam muito de gente aqui, essas duas, que são muito importantes para nós, estão presentes e cabem. Então, como forma de homenagear essa profissão que para nós psicólogos é de suma importância, a gente fala tanto da multidisciplinaridade e a gente trabalhando com vocês, a gente tem uma assertividade, uma efetividade muito maior no nosso trabalho. Então, poder contar com profissionais do gabarito e da qualificação, do conhecimento, como vocês duas, né? É gratificante, honroso e realmente faz com que a gente sinta muita segurança, muito mais segurança naquilo que a gente faz. Então, para começar, a Cláudia, que é a nossa convidada, daí, doutora Cláudia, por favor, eu falo Cláudia, Vivi, né? Já fica uma coisa assim. Somos todas íntimas. Doutora Viviane Broge. Mas, Cláudia, então, Cláudia Iaber, você que é a nossa convidada, por gentileza, se apresente, né? Aqui para quem, porventura, ainda não te conhece. E hoje eu vou te fazer uma pergunta, Cláudia. E a extensa Viviane também, se ela quiser responder.
Então, mesmo a psiquiatria sendo relativamente recente, né, aquilo que eu havia comentado, a gente sabe que a gente ainda sofre mitos, a gente tem tabus, né, sofre de ideias distorcidas sobre a psiquiatria, tanto na sua praxis, né, quanto ainda como uma área do saber. O que você poderia dizer para nós a respeito disso, Cláudia? Passo a palavra. Obrigada. Primeiro, boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês. Eu realmente me sinto em casa. É como se eu fizesse parte desse instituto de alguma maneira também, né? Porque a gente está sempre conversando. Então, eu conto muito com o trabalho de vocês, poder ter o suporte de vocês para a gente discutir caso, pensar junto, né? E crescer em prol dos nossos atendimentos, dos nossos pacientes. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Que ideia bacana, fico muito feliz. Amo muito a psiquiatria, então eu comemoro real o dia do psiquiatra. Fico muito orgulhosa de poder ter esse título. Parabéns para a Vivi também. Uma excelente profissional, confio muito no seu trabalho. E sobre a psiquiatria, assim, ó, ainda existe muito preconceito. Eu recebo muitos pacientes que sentam aqui depois de terem percorrido muitos caminhos, de terem sofrido demais até poder chegar no psiquiatra. Eu sempre converso com eles que aqui o nosso jogo é aberto, a gente fala às claras, tem que perguntar. Ninguém é obrigado a saber se remédio vicia, se remédio não vicia, se o remédio vai trazer consequências a longo prazo. Para isso serve o profissional que estuda para poder explicar e dar as orientações adequadas. Né? Então, tem muito preconceito que realmente é mito em relação à psiquiatria, que a Viviane também deve sentir isso. Então, a maioria dos nossos remédios são remédios seguros. Nós temos uma ciência envolvida com a psiquiatria, né? Então, a gente estuda neurotransmissor, a gente estuda cérebro. E as nossas medicações, elas atuam justamente nessa área. Então, quando tem doença e a gente vai medicar, é porque realmente já tem um comprometimento que é médico, né? Que é biológico. Só que acredito que nem eu, nem a Vivi, a gente não fique nessa parte apenas da biologia. A gente lê muito e gosta muito dessa parte de comportamento, de entender o humano além da química. Só que para tratar quimicamente, o profissional tem que ter conhecimento adequado, né? E tem que estar sempre em busca do conhecimento. Então, a psiquiatria nem é uma especialidade que surge em muitas drogas novas, assim. Realmente a gente tem uma certa... Comparadas com outras especialidades, a gente fica um pouco atrás. Mas a gente tem uma gama de opções de tratamento, a gente está sempre procurando atualização, cada uma na área que se interessa mais, na área da parte de medicação, na área da parte de abordagem do paciente. Isso é essencial para a gente como profissional. Né? A gente tem que estar sempre indo atrás de conhecimento, inclusive para poder passar essa segurança para o nosso paciente. Né? Quando a gente explica, olha, me parece tal diagnóstico por tal motivo, vou te medicar por XY motivo, e a gente dá essa orientação clara para o paciente, a gente percebe quando o paciente adere ao tratamento, né? Por entender que aquilo ali tem um conhecimento embutido. Então, eu acho super importante ter esse espaço para falar sobre saúde mental. Eu gosto muito de fazer isso no meu trabalho também. É super importante que a gente explique para a sociedade que o sofrimento mental mata, né? Faz a gente sobreviver e não estar vivendo com qualidade. Isso que a Cláudia falou, né, é muito importante. Quando a gente fala de saúde mental, né, eu costumo dizer assim que ela é fundamental. Sem saúde mental, nada funciona, né? Então, o restante do nosso corpo, se a gente tem um adoecimento psíquico, o corpo vai falar, né? E você vai ter uma série de outros sintomas. Em geral, quando o paciente chega no psiquiatra, ele já passou por N médicos, né? Por uma gastrite, por uma dor no corpo. E o último recurso que ele procura é o psiquiatra, né? Por quê? Porque existe esse mito de que a mente não pode adoecer, né? E eu sempre brinco, se a mente é o centro de comando, por que ela não pode adoecer, né? Eu brinco assim, Exatamente. você consegue mandar seu coração bater? Aí todo mundo diz assim, não consigo. E como é que você acha que você vai mandar em você? Dizer assim, olha, não vou ficar doente hoje, eu vou ficar bem. Até certo ponto, aquilo que está a nível de consciente, a nível cortical, você consegue manter o controle. Mas aquilo que está lá na região do inconsciente, na região de amígdala, que a gente fala, você não vai controlar. Né? E quando a gente fala de adoecimento mental, a gente está falando de um transtorno que vai afetar a vida do indivíduo como um todo.
né? E existe esse mito, né? Que a Ju falou assim, se eu for para o psiquiatra, eu vou sair de lá medicado. Não necessariamente. Eu e a Cláudia, de vez em quando, a gente está conversando, né? E assim, quantas vezes você fala assim, de tratamento farmacológico, a gente vai para terapia, a gente vai fazer atividade física, porque não tem indicação de medicação, né? A gente vai prescrever outra forma, outro tratamento não farmacológico. Os medicamentos viciam? Não. Na verdade, a gente tem uma classe, né, que causa dependência química, que é a classe dos benzodiazepínicos. Os demais não, né? Então, são medicações que atuam com segurança, que tem muitos estudos já aprovados a efetividade, a eficácia da medicação, o perfil de segurança bom, que faz com que, diante de um diagnóstico que tem que ser assertivo, você tem que acertar o diagnóstico, você vai prescrever a medicação correta. A mesma medicação serve para todo mundo? Não. Cada paciente é individual. Então, não pode pegar o remédio do vizinho, porque para o vizinho ficou bom e para mim vai dar certo. Seu diagnóstico às vezes é diferente, né? Mas eu tenho um sintoma igualzinho, né? A gente brinca, eu lembro que na época da medicina, pessoal, todo mundo aqui passa a parte de psiquiatria, todo mundo se diagnostica, não é, Cláudia? Ele fala assim, eu tenho isso, eu tenho ansiedade, eu sou bipolar, eu sou isso aqui. Porque os transtornos, os sintomas são muito semelhantes, né? E o que vai fazer a diferença é o olhar do profissional. Quantas vezes a gente recebe um paciente bipolar que tem ansiedade junto, medicado com inibidor seletivo, que não é uma medicação indicada para transtorno bipolar. Então, essa avaliação é importante. Mas é muito claro colocar assim que o medicamento ele não vai viciar. Uma vez iniciado o tratamento, ele não é para sempre, depende do diagnóstico. Quanto mais tardio esse diagnóstico, quanto mais tardio o início do tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico, pior o prognóstico do paciente. Mais difícil fica esse tratamento. Quanto mais precoce a intervenção, melhor a resposta, né? Então, a gente precisa deixar de ter esse medo de falar de transtorno mental, de doença mental, né? A gente precisa falar. Pode falar. Eu acho que fico pensando assim, sabe, Vivi? Como é importante explicar sobre os tratamentos, porque sim, muitos tratamentos são crônicos, o que não quer dizer que, tipo, porque você tomou a primeira vez, nunca mais você vai parar de tomar. Tem N outras áreas embutidas ali, tem o tratamento, tem a psicoterapia, tem mudança de estilo de vida, tem muitas outras coisas além da medicação. Né? E isso faz parte da nossa entrevista. Então, procurar o profissional adequado também é importante porque a gente tem um olhar treinado para poder investigar algo, exemplo, que não soe como um paciente bipolar, né? E aí a gente vai tomar o cuidado para não medicar com o inibidor da recaptação de serotonina e virar uma fase de mania. Então, assim, a avaliação adequada, não pegar o remédio do amiguinho, porque fulano tomou, pega na farmácia, né? Ficar devendo receita, pega porque... Não façam isso, vocês podem correr um risco muito sério em usar a medicação de uma forma inadequada. Assim como parar o remédio. Tô ótimo, maravilhoso, parei. Gente, tem um motivo de por quê, por X tempo, X meses de segurança, né? Então não é só melhorar, é melhorar, ficar um bom tempo bem, até a gente fazer essa reavaliação medicamentosa. Então, essa ideia de também suspender o medicamento antes da indicação é muito perigosa. A gente não trata porque a gente acredita que é um tempo bom. A gente tem estudos que nos garantem essa segurança. Existe um tempo mínimo de tratamento que é de acordo com cada patologia e que precisa ser respeitado, né? Eu brinco assim, isso não sai da minha cabeça, não sai da cabeça da Cláudia. A literatura que traz pra gente os estudos necessários, o tempo mínimo de tratamento a fim de evitar recaída, né? Quando a gente fala de transtorno crônico, né, que são os pacientes que de fato precisam tomar medicamento o resto da vida, a grande maioria são de pacientes que não efetuaram tratamento ou quando fizeram, não fizeram pelo tempo adequado. Inicia, melhora, suspende a medicação. Eu costumo fatalmente, você vai ficar bem 3, 4 meses antes, se você interrompe antes do tempo, que é o programado do tratamento, vai recair. Né? Então, fazer o tratamento adequado, pelo tempo adequado, com a forma adequada, é o essencial. E tem alta na psiquiatria, não tem não, Cláudia? A gente dá alta. Tem, juro que eu dou alta. Adoro dar alta na psiquiatria. A terapia geralmente segue, mas a alta da psiquiatria existe.
É muito bom dar alta, né? Então, assim, quando o paciente segue o tratamento, quando ele faz tudo certinho, a alta é fantástica, porque ele vai dar seguimento para a vida dele, com os recursos necessários, com a mudança de estilo de vida, com a orientação. Isso vai fazer toda a diferença para ele no futuro. Então, assim, a gente precisa falar, né, de saúde mental, a gente precisa falar de prevenção, né? Quantos transtornos a gente consegue prevenir se você orienta o paciente adequadamente, né? Se você tem uma genética favorável ou desfavorável, né, para um adoecimento psíquico e você consegue intervir de uma forma não farmacológica, quanta diferença a gente pode fazer, né? Quanta Pois é, você pode ter. uma outra coisa que eu tô lendo aqui de uma moça que comentou que a irmã faz tratamento, nem sempre os nossos tratamentos vão dar certo de primeira, gente. Então, na psiquiatria, a gente tem uma noção do qual esquema medicamentoso pode se adaptar àquela história do paciente, mas a gente só vai saber mesmo na tentativa, né? E muitas vezes a gente tem que tentar mais de 1, 2 remédios por um tempo X de segurança também. Por isso é importante o vínculo com o teu profissional, para que tu possa chegar e falar assim, olha, eu tô tomando remédio, não tá fazendo efeito. Aí o médico pode te dizer, tá pelo tempo adequado, tá na dose adequada, vamos trocar de remédio, mas isso tem que ser falado em consulta, não abandonar o tratamento pela sensação de que o primeiro remédio ou o segundo, enfim, não deu certo. Uhum. E a gente tem formas diferentes, né? Então, a gente tem pacientes que se adaptam a doses mais altas, pacientes que precisam de doses menores, né? Pacientes que começam a tomar um medicamento e, de repente, aquele medicamento deixa de fazer efeito por N motivos. Existem situações que não é a medicação que está falhando, mas o fator ambiental que não houve modificação. Então, tem que avaliar qual a estrutura e qual a situação que está acontecendo em cada caso. E isso vai fazer toda a diferença no tratamento do paciente, né? Eu sempre digo, desistir é o lado mais fácil, só que é muito mais doloroso desistir. A conta é muito mais alta, né? Exatamente. Então, a gente fazer o tratamento pelo tempo adequado, com o profissional adequado, com a medicação certa e pelo tempo adequado é fundamental, né? E associar as outras terapias não farmacológicas, que eu acho que isso é fundamental. Eu sempre costumo dizer assim que terapia é para todo mundo, né? Não é porque as meninas estão aqui, mas quem me conhece sabe que eu sou fã, sei que a Cláudia também é fã da terapia, porque ela faz diferença na vida das pessoas. Demais. A vida fica muito mais simples, muito mais fácil quando você se entende e quando você consegue entender que você é o motor, né? Que é você que vai fazer as modificações necessárias. Esperar que o outro faça por você, às vezes é mais fácil e mais simples. Culpabilizar o outro pelo seu adoecimento, às vezes é mais prático, mas tem um preço muito grande, né? A culpa não vai ficar toda, a carga vai ficar toda para essa pessoa que está culpando o outro, né? E assumir a responsabilidade, seja pela sua terapia, seja pelo seu tratamento, por forma não farmacológica, é o que vai fazer toda a diferença. Eu queria, primeiro, parabéns para vocês, é uma honra trabalhar com vocês, né? E pela persona é mais próximo, né? Não é? A intenção é para a gente conversar rápido. Se eu falar que eu ganhei meu mimo, quase 5 horas eu ganhei meu mimo. Obrigada. E a gente quer lançar a ideia e trazer justamente essa humanização, né, para esse processo que é tão importante, que é tão delicado de saúde mental. E antes de fazer minha pergunta, eu só queria partilhar rapidinho aqui que a minha faculdade, então, foi quase toda ela psicanálise de cabo a rabo, né? Então, psicanálise desde a mais ortodoxa. Então, a gente aprendeu, de alguma forma implícita, às vezes explícita, um ranço com a psiquiatria. Que a psiquiatria põe todo mundo no mesmo lugar, tal, e a psicanálise tem a singularidade. E quando eu me formei, eu fui, então, trabalhar como coordenadora da área da saúde mental. E eu quis, porque estava meio bagunçado com as áreas de política pública, recém estava alinhando a lei 10.216, estruturando os CAPs. E eu fiz questão de levar os pacientes até o CAPS, que era regional, para conhecer como é, o que é isso de CAPS. Eu nem tive política pública na faculdade e tal. E lá a psiquiatra veio, logo no início, e disse assim: você gosta do que você faz? Falei, amo psicologia. Ela disse, então vem atender comigo. E ela me colocou sentada para atender com ela e discutir o caso com ela. Isso fez eu mudar completamente a minha visão.
falar que coisa mais linda que é trabalhar de forma interdisciplinar, de forma a agregar. Eu estudei uma área, eu não sei do que ela estava falando lá da serotonina, do nananana, não é a minha área de atuação. Então, ela estava trazendo isso e dizendo o que você acha da questão, até da internação, né? Que a gente trabalhava muito com internação, compulsória e tal. É caso, não é caso? O que tu me traz da família, das intervenções, né? Na realidade desse paciente. E a partir dali eu fui estudar todas as minhas estudos, área interdisciplinar. E aí que eu falo que é um prazer ter vocês, porque a gente trabalha justamente nisso, né? E no mestrado, eu lembro uma professora que ela dizia assim, para trabalhar de forma interdisciplinar, você tem que ser muito fera na tua área. Saber até onde você vai, saber muito bem do que você está falando, mas também saber o limite. Dizer, agora é com você, agora é a tua área, o que tu contribui comigo, né? E eu acho que só quem consegue trabalhar assim é quem estuda muito a sua área e respeita a área do outro. Então, assim, dá vontade de a gente se encontrar todo dia para discutir caso, livro, conteúdo, né? Porque é muito rico. E a minha pergunta vem justamente disso, né? Além de ser psicanalista, psicóloga, eu me considero, assim, bem meia boca, mas uma pesquisadora. Então, publico, pesquiso nessa área de saúde mental, né? Muito jovem ainda, mas eu tenho essa preocupação, né? Até provoquei as meninas, assim, eu queria muito que vocês falassem, eu amo que a psiquiatria tem muito esse posicionamento. Só não tem como falar do campo profissional sem ter a evidência, necessariamente a questão da pesquisa, da evidência, a partir do que eu estou falando de um campo muito fundamentado, que não para de pesquisar, de se aprimorar, né? E esse é o meu receio na área de saúde mental, de tantas possibilidades que tem aí, a gente fala muito disso, de quem você está abrindo a sua vida, de coisas rápidas, de soluções mágicas, de opiniões, né? O campo humano, daqui um pouco, virou muito campo de opinião, porque eu, sei lá, sou casada, eu acho que tem que casar, e não é assim, eu acho que nisso a psiquiatria é muito responsável, vocês são muito responsáveis nisso. Pesquisas dizem isso. O último seminário, simpósio lá falou isso. E a minha pergunta é um pouco nesse viés, assim, né? E se a gente vê até os termos, né? Por exemplo, tá Pinel. Pinel foi o cara onde começou a organizar essa área. Né? Então, do que a gente está falando? A própria a histérica, né? A histeria foi o que inaugurou a questão do inconsciente. Eu já queria falar aqui, né, do Pichon Rivière, que eu acho maravilhoso, que é um psiquiatra e psicanalista e que trabalhou muito isso da seriedade da pesquisa, foi considerado um dos maiores nessa área, né, psicanalista aqui da América Latina, e é psiquiatra e defendia a psiquiatria nessa questão de ciência, científico, não dá para dar opinião. Então, a minha pergunta, tanto para a Vivi quanto para a Cláudia, é no que vocês se baseiam, o que vocês trazem para nós para a gente entender isso. Que quando alguém usa o termo, até fiz um vídeo aí para postar, essa semana eu vou postar, quando a gente diz assim, meio bipolar, isso é muito sério. Quando a gente diz que alguém está com depressão, tá na mania porque está agitado. Essas classificações do senso comum, que muitas vezes as pessoas acham que assim é o consultório, que assim é feita a classificação. E para encerrar, assim, pensando, vocês falaram tanto, né, a questão da pesquisa, a gente usa isso para tudo. Eu vou na academia, eu tenho que ver que peso eu vou colocar, depende do que eu aguento, vai evoluindo, né? Eu lembro que eu sentava e dizia, você usa que peso? 15? Eu falei, não sei, tem que experimentar para ver até onde eu aguento, vamos indo, posso botar mais? Então, por que a área física, a área da estética, a área até, né, sei lá, vamos precisar do preenchimento, de um cabelo que você muda, vamos testar, vamos ver, tem que testar o fio. E a saúde mental não, saúde mental tem que ser certeiro, senão não funciona. Né? Então, é outro campo científico, que individualiza, que tem pesquisa, mas que respeita a história de cada um, por isso que é um processo. Mas eu queria que vocês falassem isso de pesquisa, de ciência dentro da psiquiatria e da saúde mental. Eu vou admitida primeiro, tá, Vivi? Porque eu sou convidada. Sim, você é convidada. Olha, isso daí é muito interessante. A gente tem, claro, os nossos livros-textos, né? Nossos livros-textos padrão, que foi o primeiro contato, pelo menos, que eu tive, assim, tipo, Kaplan. Meu Deus, o Kaplan, maravilhoso. E aí, muito tem essa questão de artigo, de atualização, os nossos congressos, simpósios, agora masterclass que a gente faz. Então,
Eu costumo brincar quando eu vou no congresso, eu fico até me sentindo meio promíscua, assim, porque dá vontade de assistir todas as aulas e fazer pós de tudo que eu tô negócio e quero fazer, porque é muito interessante quando a gente gosta do que a gente trabalha, a gente tem vontade de aprender, né? Então, poder ter um artigo novo, até eu fiz psiquiatria lá na PUC de Porto Alegre, e a gente tem um grupo apenas apenas para poder estar encaminhando artigos. Então, tem o grupo que é o grupo que se conversa, social, ok, mas tem um grupo que é apenas para ficar mandando artigo. E isso é muito interessante, porque até agora com o negócio da Covid, artigos relacionados com a psiquiatria quanto a isso, ação de medicamentos, efeitos que estão acontecendo, a gente tem essa atualização ligeira, né? Então, como está em contato com os professores, que são pesquisadores, a gente tem acesso a essa literatura. E isso é muito importante. A gente, além, o fato de sermos psiquiatras, obviamente a gente vai falar sobre a psique, sobre comportamento, só que nós somos médicas. A gente precisa ter conhecimento técnico, claro e adequado do que a gente está fazendo, né? A gente tem responsabilidade em cada prescrição que a gente faz. Então, a gente vai avaliar esse nosso paciente, a gente pede exame se a gente quer descartar alguma coisa. A gente é médico num primeiro momento, né? Então, isso também a gente tem muita responsabilidade em cada medicação que a gente vai passar. Inclusive, porque a gente tem que saber outras comorbidades do paciente, se vai interagir com as nossas medicações ou não. Né? O que a gente tem de... Para cada diagnóstico, a gente às vezes tem medicações padrão ouro ou não padrão ouro. Será que a gente pensou naquilo ali? Então, sim, o psiquiatra ele passou 3 anos da vida dele, cabeça no livro para poder aprender sobre isso. E a psiquiatria me encanta porque ela não é apenas o livro. A gente precisa muito do feeling que a gente aprende só vivendo a psiquiatria por 3 anos, eu acho. Né? Que é o feeling de tratar do paciente psicótico, do paciente internado, do paciente ambulatorial, do paciente que a gente vai fazer a questão da interdisciplinar com outras especialidades. Então, a psiquiatria precisa desse tato, desse contato para aprender com o paciente. E eu acho que isso a gente só aprende vivendo. Não sei como é que foi a tua experiência, Vi, mas assim, para mim, o teu contato com o paciente lá do primeiro ano, segundo, terceiro ano, enriquece a gente muito, 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 muito para saber o feeling para a abordagem, né? Inclusive a abordagem medicamentosa. Né? A gente fala assim, né? A Cláudia citou um exemplo que na psiquiatria a gente tem poucos fármacos, né? Considerando, se comparando com as outras especialidades, a gente tem poucas classes, né? De fármacos. Você pegar e escolher o fármaco, teoricamente, não é difícil. Agora, você escolher o fármaco correto, isso é difícil, porque isso se baseia em diagnóstico. E fazer o diagnóstico correto em psiquiatria precisa do feeling, precisa de técnica, precisa de acompanhamento, precisa de um preparo, né? Que a gente consegue através da residência, através das especializações práticas. Porque o livro, a literatura, ele vai te trazer muita coisa. Mas você vê o paciente junto com o seu preceptor, discutir o caso, né, com a equipe multiprofissional, entender como é que o funcionamento psíquico se dá e como é que o tratamento acontece, vai fazer toda a diferença. Né? Eu me lembro que no primeiro dia de residência médica, eu atendi uma paciente lá, o preceptor viu que eu dava conta de atender, falou, eu tô indo, posso ir? Eu, não, tranquilo. Eu já atendia com o pessoal em Cuiabá, né, na faculdade. Ele foi, chega um presente, a última paciente, falei, o que essa paciente tem? Eu não tinha a mínima ideia do que ela tinha. Olhei, não sabia. E aí, isso no meu primeiro dia de ambulatório, né, de R1. Remarquei ela para a próxima semana no ambulatório daquele preceptor. Era uma paciente muito antiga do consultório, tinha prontuário de mais de 5 anos lá. Chamei e fui discutir o caso. Nunca mais eu esqueci. Né? Depois daquela paciente, eu atendi muitas com diagnóstico semelhante e aquilo me marcou muito, porque psiquiatria se dá assim, se dá na prática, né? Se dá na técnica, na teoria. E assim, a medicina, a gente é médica, como disse a Cláudia, né? E eu acredito, acho que a Cláudia também acredita, posso responder por ela, na medicina baseada em evidência. Ninguém vai prescrever algo que não tem evidência científica. Quando a gente está falando de transtorno mental, a gente está falando de disfunção de neurocircuitos. Né? Então, a gente não está falando de algo que é irreal ou que não existe. A gente está falando de adoecimento. Da mesma forma que a gente fala de um adoecimento cardíaco, de um adoecimento de pele, a gente fala de adoecimento mental. E tem uma disfunção que a gente
já tem estudo muito embasado, e daí os fármacos, da forma como esse fármaco atua, e por isso que faz diferença quando você efetua o tratamento, né? Então, a gente não está falando de algo que é irreal. A cabeça, a mente está dentro do corpo, ela faz parte, ela não está separada, né? Então, as pessoas tendem a achar que a gente está falando que é um transtorno, mas não é nada. Ela só brigou com o marido. Eu não vou medicar, a Cláudia não vai medicar alguém porque brigou com o marido. A gente vai medicar um transtorno psíquico, né? Que às vezes, por trás daquela briga, tem uma disfunção psíquica. Nem sempre, às vezes é só uma discussão. Então, a medicina, ela é baseada em evidências. Então, quando a gente fala de transtorno mental, estamos falando de alteração de neurocircuito. Alteração de neurocircuito precisa de tratamento. Seja farmacológico ou não farmacológico, vai depender da intensidade. Isso é muito importante, Vivi, que você está falando, porque é comum que pra gente, na nossa especialidade, queiram, sabe, me dá um remédio bem fraquinho, né? Me dá um remédio X, assim, não, ó, se tem diagnóstico, a gente tem que tratar do jeito adequado. É neurotransmissor, não adianta te dar uma, sei lá, uma gotinha de qualquer outra coisa, para isso não vai tratar, né? Me dá um remédio natural, né? Tal coisa não serve, né? Chá de não sei o que não serve. Quando a gente não está falando de um transtorno, vai ajudar, né? Quando a gente está falando de transtorno mental, precisa de uma medicação. É igual quando você está falando, você está com a pressão alta, mas você não é hipertenso. Você não vai precisar tomar remédio para pressão alta constantemente. Agora, você é um hipertenso, você vai ter que fazer uso de medicação. Transtorno mental é a mesma coisa. Ansiedade, todos nós temos, né? Transtorno de ansiedade já é uma patologia. Já precisa de tratamento na maioria das vezes, né? Tristeza, todos nós sentimos. Depressão, não. Depressão não é normal, né? Depressão é um transtorno que precisa de tratamento. Então, fazer essa diferenciação daquilo que faz parte, dos sentimentos que faz parte do nosso cotidiano, da nossa essência, é importante. E entender que quando isso passa do limite, quando isso passa do ponto, a gente está falando de um transtorno. E o que nós tratamos é transtorno. Tratamos e podemos prevenir, né? O Evandro está falando, né, da contribuição da psicanálise para o tratamento psiquiátrico, né? Ele fez uma pergunta. Eu acho fundamental, né? Primeiro que eu falo assim, eu não entendo muito essa briga de psiquiatra com psicólogo, porque o ambiente em que eu me formei era tudo muito junto, né? A gente sempre fez esse tratamento multiprofissional. A equipe era multiprofissional, então não existe essa competição de eu não posso ir para o psiquiatra, eu não posso ir para o psicólogo. Não, pelo contrário, porque todos os estudos mostram para a gente que a resposta é mais efetiva, mais rápida e duradoura quando a gente associa a psicoterapia com a farmacologia, né? Quando a gente pensa em Freud era um médico, né? O fundador da psicanálise, ele era um médico, né? Então, ele trouxe para a contribuição, né, para a essência da psicanálise. Eu falo assim, é inadmissível, por mais que você não seja psicanalista, você tem que, pelo menos, ter uma ideia de quem foi Freud, o que ele plantou, porque o termo histérica deixou de existir, né, no DSM, nos nossos manuais diagnósticos, né? Mas as histéricas continuam existindo. Elas não abandonaram, né, a Terra porque o termo deixou de existir. Então, a psicanálise, ela traz toda essa essência de você entender o sujeito. Você precisa entender o sujeito, entender o que está por trás daquele sujeito, para que você entenda o adoecimento mental dele, como também para que você contribua para essa recuperação dele. Você simplesmente chegar, medicar e não avaliar aquilo que está por trás de tudo isso, você entender o sujeito com apenas um transtorno e que ele não tem uma vida prévia ou uma vida existente, não vai fazer sentido. A gente vai ter recaída, né? Então, eu acredito muito nessa questão de entender o outro, né? De entender esse adoecimento psíquico, de onde que ele surgiu, além da genética. A genética é extremamente importante, a gente fala. Mas existe algo que é o ambiente, né? Que é a criação, que é o acolhimento,
que é desde o nascimento dessa criança, desde a gestação, na verdade, como é que ela foi acolhida, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Né? A gente tem grandes psicanalistas, né, que foram médicos, o Ivan tá falando Lacan, então é muito importante. Eu citei o Freud porque ele é o pai, né? O pai da psiquiatria, o pai da psicanálise, né? A psiquiatria surgiu com Kaplan lá atrás, mas essa visão do indivíduo, do adoecimento, isso é muito freudiano, né? Posso dar uma contribuição aqui? É interessante que, assim, né, quando a gente pensa na formação do psicólogo, talvez nem todo mundo tenha embasamento psicanalítico, né? Eu e a Cláudia, a gente teve a sorte aí de ter esse embasamento, e quando a gente pensa nas estruturas, né, a psicose, a neurose e a perversão. Então, é tão interessante ter esse conhecimento, aprofundar um pouco mais na compreensão do modo de subjetivação e do grau de como que a pessoa sofre, né? Porque o sofrer é inerente. E eu sempre cito, a Vivi caiu, daqui a pouco ela volta. Sempre cito o Benilton Bezerra, que é um psiquiatra da UFRJ, que ele fala o seguinte, né? Que não existe vida minimamente interessante que não tenha episódios de tristeza e episódios de ansiedade, que é aquilo que a Viviane comentava, né? Então, quer dizer, ser ansioso talvez seja uma condição pós-moderna, uma condição moderna, mas ter um transtorno nesse nível já é outra questão, né? E a Márcia fez uma pergunta aqui, né? A diferença entre psicanálise e psiquiatria, e eu até ampliaria, Márcia. Então, o que é ser um psiquiatra, o que é ser um psicólogo e o que é um psicanalista. Então, eu vou começar pelo psicólogo, a Cláudia diz o que é o psicanalista e a outra Cláudia diz o que é psiquiatra. O psicólogo é aquela pessoa que é formada em psicologia, que passou pela universidade e fez essa formação de nível superior. E dentro da psicologia, a gente estuda abordagens. Uma delas é a psicanálise, nem em todas as faculdades, talvez, né? Então, a sistêmica, comportamental cognitiva, gestalt e abordagem psicanalítica. Um psicólogo, ele não sai psicanalista da faculdade. Ele pode ter a orientação psicanalítica. Para ser um psicanalista, a Cláudia Pezzini vai responder agora. Ótimo. Essa pergunta acho que é a mais frequente, né? Que se faz para mim, para psicologia, quando falei de saúde mental, é uma pergunta muito importante, Márcia. Obrigada, né? Então, faculdade, 5 anos, psicólogo e psicanalista. Talvez psicanalista é o que tem aí que a gente mais prestar atenção. Para ser psicanalista, precisa do tripé. Isso é estabelecido universalmente. O que é 3 coisas? Análise pessoal, e de preferência conclusão ou perto da conclusão de uma análise pessoal. Então isso não é um mês, não é 2 sessões. Análise com outro psicanalista, isso é muitos anos, desde a faculdade eu faço terapia, né? Para esse ano me intitular, então, psicanalista, me autorizar. Estar fazendo parte de uma escola ou ter uma referência de um grupo de estudo permanente. Então, vai estudar o que é permanente. Sempre vai estar tendo que produzir texto, produzir caso, participando de simpósio e estando num grupo. Eu faço parte da Associação Mato Grossense de Psicanálise. Há várias associações lacanianas, Winnicott, criança. Você vai estudar, vai fazer parte desse grupo a vida inteira ou de vários grupos. E o terceiro é supervisão. Obrigatoriamente, você vai fazer supervisão com alguém mais experiente dos casos que você está atendendo. Então, eu vou sentar com um psicanalista, né? Por exemplo, a presidente lá, que é minha supervisora da escola, Cláudia Conte, e vou discutir o caso com ela para que ela, com uma escuta mais experiente, mais apurada, me oriente sobre a minha prática. Então, obrigatoriamente. O que a gente vê é pessoal, às vezes, confundindo, sai da faculdade ou participa de um encontro de uma escola ou só paga a mensalidade da escola e se autoriza psicanalista. Não é. Não é psicanalista, é um percurso que não tem um tempo. Não existe um curso, não existe uma pós-graduação. Você pode fazer pós-graduação para conhecer, mas nenhum curso autoriza ser psicanalista, a não ser análise pessoal, estudo permanente e supervisão. Então, é um trabalho muito, talvez mais demorado do que 5 anos de faculdade. E o que é um psiquiatra, Cláudia e Vivi?
Vivi, quer falar? Tu acabou de chegar? Caí. O psiquiatra é o médico, né, que cuida dos transtornos mentais, né? Então, psiquiatria é uma ciência, né, que estuda os transtornos mentais e o nosso objetivo é prevenir, tratar e reestabelecer a saúde desse paciente que está adoecido, né? A gente fala muito hoje, assim, trabalhar com prevenção, né? Que eu acho que é fundamental quando a gente fala de prevenção e consegue prevenir adoecimento. A Cláudia disse das doenças mentais, né, advindas secundárias ao Covid, né? Quantos transtornos a gente tem atendido, né, Cláudia? Quanto transtorno de ansiedade, de depressão, delírios, quadros muito semelhantes a um AVC, secundários ao adoecimento pelo Covid. E isso se baseia em estudo, se baseia em evidência, né? Então, nada é baseado na nossa cabeça. Acho que isso é importante falar, né? O psiquiatra, a gente tem o físico, claro, isso faz toda a diferença quando a gente está falando de tratamento de transtorno mental, mas a aplicabilidade, a prescrição médica, o diagnóstico, ele é todo baseado em evidência. E diagnóstico em psiquiatria não é algo fácil, até porque quando a gente pensa em sistema límbico, né, ele está interrelacionado com todo o resto, né? Então, fazer um diagnóstico em psiquiatria é algo difícil. E para você poder fazer o diagnóstico, você tem que estudar, você tem que se atualizar, bem como a atualização dos fármacos, o que a gente pode usar em cada paciente. Esse tratamento é bem individualizado. Então, o psiquiatra é aquele que cuida da prevenção e do tratamento das doenças mentais. A gente tem a formação de medicina, 6 anos, depois tem 3 anos de residência, né? Então, a gente passa 3 anos estudando exclusivamente psiquiatria. Então, é muito diferente de você fazer só uma pós em que você vê no final de semana um paciente, a teoria, mas na prática você não tem, né? Na residência médica, você está lá o tempo todo, são 60 horas semanais em que você só atende paciente psiquiátrico. Então, isso faz toda a diferença, a experiência, o feeling, o entender o que é cada caso, fazer o diagnóstico diferencial que você vai aprender na prática, né? Não adianta querer fazer isso só com livro, não faz, né, Cláudia? Não faz. E nem se não para nos 9 anos de estudo, não, porque constantemente, né, vive atrás de aprendizado. Então, desses anos pro resto da vida, Exatamente. Sempre estudando, ainda bem. Isso é bom sentir prazer em fazer isso. Exatamente. Gurias, eu queria só abrir um parênteses aí, né? Não vou falar muito da psicanálise, mas dessa interação. Eu sempre falo assim, a gente sempre tá falando aqui no Pílula, né? Sobre a importância do profissional qualificado, porque às vezes há pessoas que falam, mas tiveram uma experiência ruim ou uma experiência não muito agradável e não tem a ver com a área, não tem a ver com a psicanálise, com a psiquiatria, com a psicologia, tem a ver com aquele profissional, né? Então a gente precisa atentar para isso. E eu queria falar por um exemplo assim que me vem extraordinário, quem trabalha na área de saúde mental, é a questão das medicações para esquizofrenia. Graças à medicação, o paciente pode ter uma vida tranquilamente, trabalhar, ter filho, ter família, pelo controle do antipsicótico, né? Então, assim, olha que complementaridade linda. E tantos outros, se a gente for pensar, casos em que a medicação entra aí como uma qualidade de vida, uma possibilidade de ele se desenvolver no desejo, naquilo que ele acha importante, na história dele, né? Então, é muito importante. E eu sempre falo, confie em profissional que trabalha em equipe, que se expõe, que estuda junto, que quer saber. Porque ele está preocupado com o paciente. Ele não está preocupado, né, em vai que eu erro, alguém vai ver, ou de uma forma só financeira, né? Então, eu acho que vocês são um exemplo disso. Queria dizer assim, né? Vocês são um super exemplo de profissional que estão sempre estudando, que estão sempre preocupados com o paciente, né? Assim, uma preocupação tão profissional, tão incrível mesmo, né? De um lugar de conhecimento, de ciência, de evidência, de ir atrás, de construir junto, respeitando a história de cada um, né? Não no lugar de caixinhas. Então, assim, a gente queria muito dar os parabéns para vocês, né? Para todos os psiquiatras, mas em especial, assim, porque a gente põe a mão no fogo por vocês. Cláudia, muito obrigada, mãe da Arthur, que é irmão do meu filho Miguel, só que de casa diferente, segundo ele, né? Exatamente.
Então é muito incrível que vocês, né, vivem isso no consultório, que também tentam viver na vida de qualidade de vida, na vida pessoal, né, de família, de valores. Então é muito lindo, assim, parabéns, que o trabalho de vocês é lindo e eu ainda vou fazer virar um livro. Meninas, e uma coisa, aliás, para todo mundo que está ouvindo, gente, né? Acho que uma das características dessa nova psiquiatria, né? No sentido de desmistificar e de estar cada vez mais integrada com a sociedade. A Viviane e a Cláudia, elas fazem, a gente tem esse hábito de estar juntas, né? Mas, gente, elas não fazem venda casada, tá? Elas não divulgam só o meu trabalho da Cláudia Pezzini, muito pelo contrário. Realmente são profissionais que elas estão linkadas, que elas estão próximas de outros profissionais psis. E o que realmente eu acho muito lindo no fazer delas duas é que para cada paciente elas pensam qual psicólogo poderia estar atendendo esse paciente, né? Então, assim, gente, meninas, e quando a gente fala em né, em interdisciplinaridade, quando nós do Instituto Persona, a gente fala que a gente está aqui realmente para fazer networking, vocês duas têm essa delicadeza. Vocês duas têm essa percepção apurada de levar a imaginar para qual psicólogo aquele paciente vai ter uma identificação. E isso diz do quanto vocês são grandes, né? Do quanto vocês são maravilhosas. Então, realmente, e quem inicia uma live tem o lado chato, né? Então, o nosso tempo está acabando antes que a gente caia automaticamente, né? Tipo, corta rápido, Tramontina. Não, né? Assim, que essa pílula de hoje ela se repita por outras vezes. Ficam perguntas ainda, né, a serem respondidas, desmistificadas, e o quanto as nossas práticas unidas, a psiquiatria e a psicologia, elas podem levar conhecimento de promoção de saúde mental, como disse a Viviane. Então, a gente trabalhando de uma forma preventiva para que as pessoas tenham realmente saúde mental, porque a gente vai sofrer, né? O sofrimento mental existe para todo mundo, mas cada um de nós tem um tipo de sofrimento mental, levado tanto por questões biológicas, como disse a Viviane e a Cláudia, né? Mas por questões ambientais também, né? Desse entorno que a gente vive. E uma coisa que eu queria deixar claro também, comentando com vocês, quando a gente pensa em ciência, na América Latina, tanto para psicologia, acredito que para psiquiatria, para psicanálise também, a gente tem muitos estudos. O quanto a América Latina é uma produtora de saberes, né? A língua espanhola, nós aqui no Brasil, aí você pensa assim, meu Deus do céu, tá tão perto da gente, né? E é isso que a Cláudia Yabar falou. Então, através dessa rede de networking, a gente vai trocando conhecimento com tanto profissional bacana, né? Com tanto profissional legal. E eu queria dizer o seguinte, né? O Instituto Persona agora é a hora do jabá, né? Que nem o pessoal fala, agora é a hora de fazer a propaganda, né? Então, assim, nessa sexta-feira, a gente vai ter um evento aberto a todo o público, né? Que é em comemoração ao Dia do Psicólogo. Então, a gente pede que todo mundo que está presente aqui, depois envie no direct, né? Dos seus conhecidos para participar com a gente desse evento de sexta-noite, que terão outros psicólogos, vários psicólogos do estado, né? Para poder falar sobre a psicologia. Então, é difusão de conhecimento mesmo, é difusão de saberes, esse é o nosso objetivo. E aí, Cláudia, conta aí para nós qual que é o nosso evento de sábado, porque sábado tem outro evento pelo Instituto Persona. Então, o aquecimento vai ser sexta, a importância aí para o Dia do Psicólogo, a importância da psicologia para a sociedade, né? Porque ela tem que fazer sentido, senão não tem o porquê de existir. E o nosso evento, que está lá com valores promocionais, você dá uma olhadinha lá, né, no link da nossa bio lá, naquele linkzinho que está em cima, abaixo do nome Clínica.Instituto Persona, que nem todo mundo sabe o que é bio, né? Você vai entrar lá, já vai direto.
que é um evento sobre o Dia dos Pais, sobre paternidade e saúde do homem, com o Dr. Helder. É fantástico também, maravilhoso. E a gente quer discutir isso. A Viviane também vai trazer isso, saúde mental do homem. Vamos pensar isso, né? As questões das funções, da função paterna, ou da função de trabalho, ou da questão do capital, do dinheiro. O que que tem aí? O que aconteceu? É a mesma função paterna? É a mesma função do homem na sociedade? Como que vocês veem? Eu e a Ju vamos estar falando isso da paternidade também, pela psicologia. Um evento fantástico. Então, convida seu pai, compra, dá de presente aí, né? Manda para o vô, para o chefe, para os seus colegas, e não é só para homens, então que isso fique muito claro. É para pensar isso, né? Eu como mãe, o que que eu falo do pai? Né? Eu como esposo, como eu vejo o meu chefe? Aí eu vou trazer o braço do meu assado, que é as questões inconscientes. Quantas vezes nós não nos damos bem no trabalho ou com alguém, a mulher do gênero oposto com o homem, ou o homem com o homem, por questões inconscientes e feridas? A gente vai falar de tudo isso no nosso evento de sábado. É só clicar lá, fazer sua inscrição, que é para profissional, para aluno ou para familiar e paciente da clínica, tá bom? Todos vocês convidados. Vai lá e divulga pra gente. E vê se tira uma foto bonita aí, né? Porque às vezes a gente sai falando aqui, quem vai postar, avisa. Tirar uma fotinha. Assim. A gente vai ter o Dr. Helder, né? Que nem a Cláudia falou, que vai falar sobre saúde do homem. Então, acho que isso é muito importante. Isso que ela colocou não é só para homem, né? As esposas também podem assistir, porque é através das esposas, das namoradas, que muitas vezes o conhecimento chega até o homem, né? E falar sobre saúde do homem é muito, muito, muito importante. Até porque o homem, estatisticamente, se cuida muito menos do que a mulher, né? Então, falar sobre homem, trazer esse tema, eu acho que é muito importante e vai fazer a diferença. Cláudia, de coração, obrigada, tá? Obrigada pela parceria sempre, tá? Obrigada, É muito bom estar com você, é muito bom conversar. A gente acredita muito nesse tratamento multiprofissional, nesse acompanhamento, nessa discussão de casos e sempre com uma parceria, né? Então é muito, muito bom. Obrigada de coração por estar aqui com a gente Obrigada, hoje, tá? Obrigada, meninas. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Saiba que você vai voltar. Saiba que você vai fazer parte. Então tá. Ó, como disse o Evandro, Sapezal presente, Campo Novo presente, Cuiabá presente, o Frei que tá lá em Rondônia presente, Cuiabá presente. Muito, muito. Santa Bárbara, Então tá. Um beijo para todos vocês. Esperamos vocês na sexta-feira. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.